Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos de quarta-feira. Hoje nós estamos fazendo de uma forma diferente, em virtude de que nossos aparelhos aqui deu um pequenino problema e nós não conseguimos ainda solucioná-lo. Mas esperamos que consigamos nos fazer entender através deste método um pouco diferente. Primeiramente, gostaria de me desculpar mais uma vez. Pela quarta-feira passada nós não conseguimos transmitir o nosso estudo em virtude dessa pequenina falha, mas estamos tentando dessa outra forma, né? Então vamos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, a oportunidade que temos de estudar um pouquinho do seu Evangelho, um pouquinho das suas orientações dentro da nossa querida doutrina. Que a paz do Mestre se faça presente no coração de todos nós, que possamos, Senhor, absorver um pouquinho da proposta do Evangelho de hoje, que nós iremos estudar juntos com todos os corações queridos que nos acompanham. O capítulo de hoje, nós não temos os slides, né? Mas eu vou passar para vocês aqui. O capítulo de hoje, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo diz o seguinte: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. E Emmanuel vem nos trazer a explicação desse parágrafo, né? Através do tema No Serviço Cristão, do livro Pão Nosso, no prefácio do livro Pão Nosso. E ele começa nos analisando, nos dizendo a seguinte frase: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são as dos encarnados. O que Emmanuel está querendo nos dizer para nós espíritas que viajamos nessas duas dimensões? Que não tem no plano espiritual só santo, e muito menos só pecadores. Então, tanto lá quanto cá, a categoria dos espíritos, né, variam muito. Então, muitos corações queridos que estudam doutrina espírita ou que participam de casas espíritas acreditam que os que estão do lado de lá estão em maior nível de perfeição dos que estão para o lado de cá, né? E se nós começarmos a buscar nos estudos das casas espíritas, no lugar de somente a experimentação fenomênica, como o Emmanuel nos disse, nós vamos começar a entender que, tanto lá quanto cá, o homem é o mesmo. Ou seja, o que somos aqui nós levamos para lá, o que somos de lá nós trazemos para cá. Nós não mudamos a personalidade, muito menos transformamos a nossa condição moral pelo fato de termos desencarnados ou reencarnados. Tá? Vamos ver o que ele termina de nos dizer aqui. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois mundos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Então, vejamos bem, ele nos diz que as entidades discutidora, leviana, rebelde, está lá como está cá, nos dois planos da vida. E nós temos que ter muito cuidado, principalmente com as ditas orientações espirituais que recebemos nas casas espíritas. Não podemos esquecer a recomendação de Kardec.
através dos imortais, passar tudo pelo crivo da razão e do bom senso. Ah, mas o mentor, ou o guia, ou o espírito que se manifestou disse que é assim. Então, peraí, vamos primeiro analisar se realmente é assim, né? Essa é a proposta. Por quê? O Emmanuel está nos alertando, nos relembrando de que tanto lá quanto cá, né, existem entidades discutidoras, levianas, brincalhonas, que não são muito levadas a coisa séria. Então nós temos que ter esse certo cuidado para não sermos vítimas, por assim dizer, dos brincalhões, né, do plano espiritual, daqueles que não estão nem aí com nada. Certo? E ele continua, vamos ver onde ele vai chegar aqui. Ó. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Aqui entra a orientação para os nossos amigos que fazem a doutrinação nas casas espíritas. Por vezes, nós percebemos que companheiros que querem modificar, através de orientações, de palavras bonitas, aqueles espíritos que se manifestam. Mas para a gente fazer isso, olha o que Emmanuel está nos dizendo. Não se deve atacar outro círculo de vida enquanto não nos estivermos interessados em melhorar a personalidade nesse em que nós vivemos. Porque muitas vezes nós falamos para o espírito que está se manifestando: ah, meu irmão, é isso, é aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque isso é bom. Mas a pergunta é: você faz isso? Você é exemplo para ele? Se ele fosse seguir no dia a dia? Essa é a proposta. Né? E Emmanuel continua: não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros que supomos trazer os corações acordados para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Quando ele diz aqui, não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem, porque tem muita gente, muitos corações que conhecem tudo das escrituras, da Bíblia, do Pentateuco kardeciano, fala bonito, né? Tem um vocabulário fantástico. Mas será que ele aplica nele? Essa é a proposta do Emmanuel, né? A advertência que o Emmanuel está nos passando aqui, em cima dessa pequenina carta de Paulo a Coríntios. Ou seja, eu vou estudar o Espiritismo, vou ser um PhD, tirar doutorado, né? Fazer doutorado em Espiritismo, com a minha convicção de imortalidade, mas eu estou usando isso no trabalho do bem, na minha edificação, na edificação dos corações que convivem comigo. Que nós vemos, tem religiosos aí que você vai conversar com ele sobre as escrituras, ele conhece capítulo, versículo, passagem, como se diz, a árvore esqueci agora o nome, né? Aquela árvore genealógica de Jesus, que tem 300 nomes, ele corre, decora tudo, tá aí. De tudo isso, você aplica alguma coisa no seu viver, no seu dia a dia? Aos espíritas, né? Que conhecem o Evangelho, conhecem as obras complementares de André Luiz, de Emmanuel, de Bezerra, conhece vários dos livros do Chico, consegue viver pelo menos um pouquinho no seu dia a dia esses ensinamentos? É essa a advertência que Emmanuel está nos fazendo para ele fechar esse parágrafo da carta de Paulo. E ele continua nos dizendo: não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Ora, eu sei que a morte não existe, é apenas uma passagem, tá? Mas o que você está fazendo aqui, durante a vida na carne? O que você está se preparando para quando passar para o lado de lá? O que você vai levar para o lado de lá? Para sermos mais exatos. Desculpem. Essa é a pergunta que ele está nos fazendo. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio, segundo o Emmanuel, e mais amoroso do que Jesus, o seu Evangelho. Ah, mas eu não sou espírita, tem um Novo Testamento.
né? Ah, mas eu sou do muçulmano. Tem o livro deles também, do profeta Maomé, que é fantástico, né? E ele continua nos dizendo, ó, somente à luz de Jesus, né? Somente à luz de suas lições sublimes é possível restaurar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Por vezes nós nos perguntamos na casa espírita, mas, poxa, em determinada situação eu deixei de fazer isso, o que eu deveria fazer? E um amigo, uma vez dando uma palestra, ele colocou essa situação, eu achei muito interessante. Ele disse assim, na dúvida, o que eu devo ou não fazer, faça a seguinte pergunta para você mesmo. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele agiria? Já nós sabendo dos seus atos, da sua postura no Evangelho. Como você acha que Jesus agiria nessa situação? É a forma que nós temos de, como se diz, renovar a mente, purificar o coração e reajustar o nosso caminho. É o que Emmanuel está nos dizendo, e ele continua. Nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Porque nós cobramos muitas vezes, entre aspas, né? Cobramos assim, pedimos muito na casa espírita para que os médios, os frequentadores estudem. É ótimo, devemos estudar sim, porque é uma das recomendações de Kardec, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Vamos estudar sim, devemos estudar sim, mas nós não podemos ficar só na teoria, meus irmãos, de jeito nenhum. Como ele diz aqui, ó, o problema não é apenas de saber. Muitas vezes nós sabemos. A questão é reformar-se, cada um se reformar para a extensão do bem. Porque a partir do momento que nós mudamos, o nosso íntimo, cada ser muda, a psicosfera no seu derredor começa a alterar também. Nos seus familiares, no seu meio, no seu social, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho. E vamos somando tal qual fermento na massa, gradativamente nós vamos aumentando isso aí. Ou seja, a extensão do bem é a proposta, né? E ele encerra, Emmanuel, depois de tudo isso aqui, ele encerra nos dizendo, afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, ele nos diz, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, de bem ou de mal. Ou cada um vai colher o que plantou. Essa é a proposta. E é essa a proposta de Paulo na carta aos Coríntios, que Emmanuel veio nos elucidar. Para nós espíritas, é muito bom a teoria, mas não devemos nos esquecer de colocá-la em prática. Estudar é muito bom, é muito gostoso, a gente adquire, e o conhecimento nós levamos para a eternidade. Agora, não podemos esquecer de uma pequenina frase do Evangelho. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Se nós temos o conhecimento, nós sabemos fazer e não fazemos, com certeza nós temos um agravante no nosso encontro no tribunal do Cristo, conforme o tribunal de amor, lógico, não é de julgamento, né? Mas nós temos nosso encontro porque vamos receber o nosso quinhão de acordo com o que realizamos no corpo físico. Essa era a mensagem do Emmanuel, o nosso pequenino estudo de hoje. Eu espero que tenha sido claro, né? E que consigamos resolver o nosso problema técnico para continuar com os slidezinhos, tá? Mas, meus irmãos queridos, deu nosso horário, nosso muito obrigado pelo carinho, por aqueles nossos irmãos que acompanham nossos estudos, né? Da Casa de Francisco de Assis. E esperamos na próxima quarta estarmos juntos novamente para continuarmos mais um capítulo do nosso estudo desse ano de 2022. Nós estamos estudando
as cartas de Paulo, do Evangelho, sobre do Emmanuel, orientação às cartas de Paulo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no coração de cada um de nós. Que tenhamos uma excelente semana. Um beijo no coração de todos.